Muito bem, nesse bloco do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo Antônio Carlos Nazi, nosso consultor empresarial aí. Nazi, todas as questões que nós temos debatido desde o final do ano passado, quando se estava encaminhando mais concretamente o impeachment do governo passado, nós falávamos muito sobre a questão da economia, os problemas que estavam havendo, que iriam se agravar, mais se agravaram, né? O Nazi previu essas coisas todas aqui, mas agora um novo governo, quer dizer, é uma série de coisas que o governo vai ter que encaminhar, umas de imediato e outras a médio e longo prazo. Qual é a tua avaliação dessa situação econômica do país com esse novo governo sob a liderança de Michel Temer? O Temer tem pouco tempo para tomar uma série de medidas, eu diria macroeconômicas e algumas voltadas à microeconomia, meio empresarial, mas é aquele meio, tem uma bala só no revólver, então tem que dar um tiro bem certeiro. E lógico que o Meirelles assumindo nessa semana passada, toda a equipe, uns assumiram ontem, né? Então, estão levantando os dados. Veja que estão falando no déficit de 96 bilhões, mas é um déficit apresentado que lhe foi passado pelo governo passado, da Dilma. Então, não é um dado confiável, portanto. Não é confiável e não é esse o número. Com certeza não é esse o número. Por isso que eles estão levantando os dados e não falaram ainda em algum tipo de medida concreta, porque sem ter esse diagnóstico, eu vi uma entrevista dele na semana passada, foi sexta-feira, que ele disse claramente, quer dizer, não tem como estabelecer medidas agora sem saber exatamente qual é o rombo, né, do déficit público. Tem essa etapa da renegociação da dívida com o Estado, isso aí também vai mexer um pouco na questão do fluxo de caixa, embora não vai mexer, eles vão fazer um grande acordo, não tem dúvida nenhuma, não é? Governos estaduais e federal. Essa discussão do juro simples, juro composto, isso vai ter um outro tipo de solução, né? Mas eu elenquei aí para vocês uma série de medidas que eu acho que são medidas que necessariamente vão ter que ser tomadas, não sei na sequência qual vai ser, mas são medidas drásticas, complicadas de ser tomadas. Veja aí a questão da reforma da Previdência, as centrais sindicais já dizendo que só pode mexer daqui para frente, que não pode mexer nos direitos adquiridos, etc. Tal. Eu acho gozado, porque quando diminuíram a minha aposentadoria, que era de 20 salários mínimos, que eu contribuí durante 20 anos, para 10 salários mínimos, nenhuma central se preocupou com o Nazi e nem com nenhum trabalhador brasileiro. Estão preocupados com a área política, né? A ideologia política, só isso. Depois baixaram para 5 salários, tudo no meio, andando, né? Então você está aí, uma aposentadoria que em vez de ser de 20, lá atrás é de aproximadamente 5 salários. Então, esse negócio de dizer que não pode mexer nos direitos, porque o processo andando, etc. Tal, isso é conversa para boi dormir. Tem que fazer mexida mesmo em coisas concretas e tudo mais. Eu acho que vai ter que piorar, né? Vai ter que tomar medida concreta. Agora, eu acho assim, o Mansueto Almeida, que é o secretário que vai cuidar da despesa pública, ele é um especialista nisso. Se ele sentar na frente do CIAF, sabe o que é o CIAF? Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, implantado pelo falecido Funaro, Caixa Único do governo. Sentar na frente do CIAF e começar, corta, ele é especialista nisso. Se tiver apoio político para fazer o corta-corta, chega aí a 60, 70 bilhões, fácil. Estão falando hoje no jornal 30 bilhões. Chega a 60, 70 bilhões, fácil. Então, vamos admitir que o déficit público de 2016 seja aí mais de 100 bilhões, que vai repetir o do ano passado, nós temos que arrumar a redução de despesa e aumentar a receita. Aumentar a receita, se tu fazer imposto sobre consumo, nós já estamos no limite do imposto sobre consumo. A nossa matriz tributária hoje, ela é o inverso de países desenvolvidos. Lá você tem
70% é a arrecadação sobre patrimônio e 30% sobre consumo. Aqui nós temos 70% sobre o consumo e 30% sobre patrimônio. Então, sobre o consumo, não tem. Está aí a OAB, está aí as associações comerciais, centro de indústria e tudo mais. Não tem mais como aumentar imposto para consumo. Senão vai reduzir o consumo, né? Aumentar a energia elétrica aqui, reduzir o consumo da energia elétrica, industrial e residencial, mais de 20%. Então, não adiantou nada o aumento do imposto. É verdade. Então, isso aí. A outras questões, assim, eu acho que tem que ser medidas de curtíssimo prazo. Por exemplo, eu vejo aqui, trabalho na área empresarial privada. Quer dizer, hoje, acho que a escolha da Maria Silva lá para o BNDES foi uma excelente escolha. Eu a conheço, é uma pessoa capacitada. Ouvia BNDES, ouvia bancos oficiais, porque os bancos particulares não vão ter dificuldade de fazer isso, embora tenha uma concentração grande, né, entre Bradesco, Itaú e Santander. Mas teria que ter uma política assim, de uma renegociação interna. Diz, olha, vamos passar a dívida de curto prazo para longo prazo, uma carência e tal, para o pessoal respirar, porque senão nós vamos ter campeonato como é as pré-falências que eu digo, né? Porque o cara entra em recuperação judicial, é pré-falência. Né? Então, aí, para salvar a questão do desemprego... É um eufemismo, né? Nós estamos batendo recorde de recuperação judicial, todas absolutamente inviáveis, porque já chegou no fundo do poço. Outra coisa que eu coloquei aqui, você tem que terminar com o subsídio, tem que rever, não terminar, mas revisar os incentivos fiscais. Aqui tem muita coisa que é ônus do Tesouro, não é? Isso que eu falei da trocar a dívida de curto prazo para longo prazo, uma carência para a atividade privada, eu acho que é um bom... respirada, o Banco Central tem instrumentos, o Banco Central, ele vem de banco, já foi do Banco Central, pega uma linha aí, faz uma liberação do compulsório, que já resolve metade do problema de crédito para as empresas. Né? Então, acho que a desoneração dos encargos sociais, uma coisa que não é coisa imediata, mas se começar a implantar, funciona, que é uma reforma patrimonial, ou seja, por que nós temos, nada contra o Exército, por que nós temos os quartéis no centro de Porto Alegre? Por que não relocalizar ele para outro lugar? E vende. Dimensionar ele dentro do tamanho que o Exército exerce. Que o Exército hoje, tá ligado? E pega essa área central valorizada, revitaliza o centro, etc. Para pegar um exemplo. Isso serve para qualquer... Um exemplo emblemático, na verdade. Em Curitiba tinha um quartel e hoje é um shopping center, entendeu? Relocalizaram o quartel, isso há muitos anos atrás. Bom, então, desse tipo. Vem a CPMF, lamento. Também acho que vem. Nós estamos aqui domingo. Eu acho que não há saída. Domingo de noite, entendeu? Eu acho que não há saída. A saída, dá uma notícia dessa, mas eu acho que tem aí, porque é uma coisa imediata. Eu fiz um cálculo assim rápido. Se você fizer 0,38, a estimativa do Levi era 42 bilhões. Eu acho que devia ser 0,88, porque aí nós vamos para 97 bilhões, nós resolvemos mais imediato. Vai dizer, mas isso aí é um absurdo, etc. Mas é uma coisa necessária, não tem outra maneira de você arrecadar a curto prazo para fechar esse déficit interno. E isso seria vantajoso, sabe por quê? Porque você teria uma economia aí, mais ou menos de uns 7 bilhões e 800, que eu fiz o cálculo. Se eu pegar 42 bilhões com a Selic a 14,25, 42 bilhões, você deixei de arrecadar 42 bilhões, eu tenho um custo de 5 bilhões e 900. Se eu botar 0,88, igual a Selic, eu tenho uma arrecadação de 13 bilhões. Né? Eu estaria deixando de arrecadar 13 bilhões. Então, quanto mais a CPMF vai aumentar, menos nós todos do Brasil vamos pagar menos sobre a dívida pública. Claro. Entendeu? Então, são esse tipo de coisa. E o outro item que eu acho que vai acontecer, o próprio presidente do Banco Central hoje já vinha prevendo isso lá como economista-chefe do Itaú, é que no segundo semestre nós temos espaço para fazer redução da taxa de juros. Com certeza. Eu fiz um cálculo, eu acho que dá para chegar no final do ano a 10%. Sair dos 14%. Já tivemos em 7%.
enfim. Exatamente. Então, eu não... foi irreal aquilo ali. É real, mas de qualquer maneira é uma coisa que é simbólica, né? Simbolismo, né? Então, eu acho que... E, por fim, eu acho que tem algumas medidas assim, um pouquinho mais de médio prazo, que é a questão de uma abertura de mercado. Eu acho que o Serra vai partir para isso. Reposicionamento de mercado a partir da área diplomática, né? Com o César, citou o nome dele, o senador, né? O senador comandando a área da diplomacia. Mas eu acho que o Serra ele vai fazer uma coisa que é imediato, assim, o efeito imediato. É abrir mercado. Abrir mercado. Nós temos que... Vai quebrar alguém aqui dentro? Vai quebrar. Entendeu? Mas tem que abrir mercado. Para aumentar o fluxo, o Brasil participar com 1% do mercado mundial é brincadeira. Então, eu acho que nós deveríamos partir para uma política de abertura de mercado, além de outras medidas internas aí, de cobrança de dívida ativa, de fazer um ataque à sonegação, ao contrabando. São medidas de moralização um pouco do mercado. Né? Tá certo, então, dentro dessa linha, eu acho que a gente vai conseguir. Agora, eu quero ver o Congresso, né? Aprovar essas coisas todas. Ainda mais numa época de eleição, mesmo que seja municipais. Mas o Congresso vai ter muita dificuldade. Mas eu acho que o Temer Além tem um pouco muito mais do que a presidente Erotinha. É outro clima agora. Ele é um negociador, ele é político, primeiro clima lugar, né? E mais uma coisa, né? Vai botar uma pressão no Congresso e dizer ou vocês aprovam ou a crise vai... Exatamente. Mas eu queria te agradecer, mas antes eu quero ouvir a Lília, porque, na verdade, quando o presidente Temer escolheu o seu ministério, não escolheu nenhuma mulher. E tem uma bafafá danada e tal. Lília, como é que tu analisa essa questão do... Agora ele corrigiu algumas coisas, colocou umas mulheres em cargos importantes, BNDES, não é isso? BNDES e secretarias importantes do governo. Mas como é que tu pode analisar do ponto de vista sociológico essa questão? Eu acredito que mais a médio prazo a gente vai poder tirar alguma conclusão se houve ou não algum tipo de preconceito, né? Mas eu acredito que conceber isso nesse momento é emitir um novo preconceito, né? Exatamente. Eu acredito que nós precisamos olhar para quem eram aquelas pessoas que estavam à disposição naquele momento e acreditar que essas que foram eleitas, né, usem o seu potencial para o bem do Brasil. E aí, mais a médio prazo, a gente pode entender o que pode ter acontecido, mas é primeiro importante olhar para quem eram os candidatos, porque muitas vezes a gente defende essa questão de gênero, enfim, e com muito afinco e diz que tudo é preconceito porque nós olhamos as mulheres a partir da ausência delas em determinado contexto. Mas é importante entender se elas estavam se candidatando, né? E quem eram essas mulheres e analisar competências e não gênero. Fecha contigo, acho o seguinte, acho que a questão, por exemplo, a questão é de competência, não de que não tenha as mulheres, mas como é isso, de repente não se candidatou, enfim, e não é porque vai se colocar uma mulher lá porque ela é competente, não. Essa questão de gênero tem que ser muito bem digerida aqui. Eu acho que foi importante essa discussão aí, porque eu vejo uma propaganda na televisão que diz que futebol é para homem. Não, tem futebol para mulher também. Então, qualquer dia, vamos chegar exageradamente nessa questão do politicamente correto para a questão de gênero, a dizer, olha, não tem mais time de futebol masculino agora, tem que ser 12, não, mais 11 jogadores, 12 jogadores, 6 homens e 6 mulheres, acabou. Quer dizer, vamos chegar nesse troço, quer dizer, tudo tem que ter uma mulher. Por exemplo, assim, eu vejo nas grandes redes de televisão, tem muito mais mulher do que homem. E eu não me incomodo com isso. Isso é pela identificação, porque quando a gente fala que a pessoa tem que se identificar com o que faz, por que não tem tanta mulher engenheira, civil, por exemplo? Ela vai decidir. Porque, historicamente, a mulher ela tem uma educação mais voltada para o cuidado com os outros. E, automaticamente, a identificação com essa profissão não é tão grande. Sobre isso, eu, quando me formei, na PUC, em 1966, foram as primeiras 3 mulheres contadoras no Rio Grande do Sul. Na Universidade Federal não tinha mulher, só tinha homem. Hoje, eu fui fazer um tempo desse uma palestra na PUC, eu entrei, achei que eu estava na escola de filosofia ou psicologia. Tinha só 2, 3 anos. Eu entrei na sala, no ambiente errado. Hoje, no Conselho Federal de Contabilidade, está quase chegando junto o nome de mulheres com homens. E não precisa ter cotas para isso, quer dizer, o mercado vai se ajustando, as mulheres vão decidindo. Elas são, não, é um absurdo essa questão das cotas. Isso é um absurdo. Só no Brasil mesmo e pega, por exemplo, um exemplo bem típico. A Maria Silva, por exemplo, no BNDES, aí você vê o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, dizer que não entende nada de indústria e comércio, etc. tal.
Ele é um pastor, nada contra o pastor, entendeu? Só que não devia se meter, mas ele é de um partido político. Não deveria aceitar a responsabilidade. Exatamente. Porque não vai poder ser cobrado também, né? Exatamente. Então, ali poderia fazer uma troca. Agora, põe a Maria Silva de ministra, vai ser muito melhor do que ele. Esse é o problema do... Agora, o problema político de acomodação. O problema do também teve presidencialismo de coalizão, que na verdade é cooptação, né? Nazi, obrigado pela tua presença aqui. Tá bom. Próximos dias eu vou uma nova análise aí sobre, de repente, as primeiras medidas concretas, E né? com as mulheres mais no poder também. E com mais mulheres no poder. Aqui, por exemplo, nós temos 50% aqui, um apresentador e uma apresentadora. É importante Tá empatado ressaltar aqui. que não é porque a Dilma saiu que agora as mulheres acabaram com o país. É importante não criar estereótipos acerca de uma única pessoa. Com certeza. Muito obrigado. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos.